Fala galera, a paz e Pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos ter uma introdução dos livros proféticos. Hoje eu quero falar sobre o profeta. O profeta, na língua portuguesa, é aquele que é o porta-voz. Na linguagem bíblica, profeta é aquele que é o mensageiro de Deus, aquele que vai falar em nome de Deus pelo poder, pela influência do Espírito Santo. Tem um texto na Bíblia muito interessante que nos vai clarear esta verdade. Convido você a tomar o livro de Números, no capítulo 11, no versículo 29. Nós vamos ver Moisés falando para Josué: tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o Espírito. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o Espírito. Então o profeta é aquele que vai ser chamado por Deus e ele vai profetizar por meio da ação poderosa do Espírito Santo em sua vida. O profeta é aquele que basicamente profetiza em duas direções. O profeta é aquele que anuncia o amor de Deus e o seu projeto de salvação para a humanidade, e o profeta é aquele que denuncia o pecado e os caminhos de infidelidade. Por isso o profeta no Antigo Testamento, ele é visto como o guardião da aliança do Senhor, como sentinela do seu povo. Ele é aquele que, diante da idolatria, dos pecados, ele vai exortar o povo, convidando o povo ao arrependimento, à conversão. E à medida que o povo vai voltando o seu coração para o projeto de Deus, ele vai anunciando a esperança, a consolação. Ele vai exortando as promessas de um tempo vindouro para aqueles que esperam no Senhor. Para ser profeta, nós precisamos de 3 elementos. O primeiro elemento é que todo profeta, ele possui um chamado. O profeta é aquele que possui uma vocação. É aquele que foi chamado por Deus. Por isso o profeta, ele vai sentir no seu coração esta vocação, um chamado de Deus para profetizar. Nós vamos ver isso no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, o chamado do profeta Jeremias. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Então Jeremias, ele não escolhe o ministério profético, ele é escolhido por Deus. Então ele vai sentir no seu coração esta vocação. No capítulo 20, no versículo 7, ele vai dizer: seduzistes-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Então o profeta é aquele que vai sentir essa sedução, esse chamado para exercer o ministério de profeta. Um segundo elemento é que este profeta, diante de um chamado tão estrondoso e tão grandioso, ele vai receber uma capacitação. Quando o profeta, você que se sente chamado por Deus, começa a descobrir a sua vocação, automaticamente nós vamos criando algumas barreiras, alguns impedimentos, porque nós temos medo,
das consequências, porque nós temos dúvida, porque nós não nos sentimos capacitados. Quando Jeremias recebeu este chamado, automaticamente ele passou pela mesma crise. E ele vai dizer ao Senhor no versículo 6: eu respondi: Senhor Deus, não sei falar, sou ainda uma criança. E aqui nós vamos ver o segundo elemento. O Senhor vai capacitar o profeta. O Senhor me respondeu: não digas, sou uma criança, pois a quantos eu te enviar, irás, e tudo que eu mandar dizer, dirás. Não tenha medo deles, pois estou contigo para defender-te. Oráculo do Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: eu ponho as minhas palavras na tua boca. Então, quando nós recebemos esse chamado de Deus e sentimos medo diante desse chamado, o Senhor vai conferir a nós a sua unção, uma capacitação para que nós possamos exercer o ministério profético. E um terceiro elemento, nós vamos ver que uma vez que o Senhor nos capacita para essa missão, Ele automaticamente nos envia. O Senhor vai falar no versículo 10: vê, hoje eu te coloco contra nações e reinos, para arrancar e para derrubar, para construir e para plantar. Então o Senhor vai nos colocar, o Senhor vai nos enviar para anunciar esse ministério, para anunciarmos a sua palavra através do ministério profético. Como vimos, nós somos colocados contra nações e reinos. Por isso, o profeta, ele precisa tomar cuidado, ter zelo em seu ministério. Primeiro, o profeta precisa ser um homem de intimidade com Deus, porque a palavra que ele vai profetizar não é dele, mas a palavra é de Deus, e ele precisa ouvir Deus, estar em comunhão com Deus para profetizar a palavra de Deus. Segundo, o profeta, ele precisa ser fiel à mensagem. Ele não prega em seu nome, ele prega em nome de Deus. Então, ele precisa zelar para não diluir a mensagem, para não adulterar a mensagem, mas ele precisa ser fiel à palavra de Deus. E terceiro, o profeta, ele não pode temer os desafios. Então o profeta, ele vai ser colocado em situações onde ele vai se sentir fraco, temeroso, medroso, tímido, mas é na fraqueza que manifesta o poder e a graça de Deus. Então o profeta é aquele que em muitas situações vai dizer: quando eu estou fraco, eu me sinto forte, porque é na minha fraqueza que manifesta o poder e a graça de Deus. Se você sente esse chamado para a sua vida, não tenha medo, abra o seu coração, porque Deus vai te usar poderosamente. Convido você que não é inscrito a se inscrever no canal, porque agora nós vamos conhecer os profetas. O próximo livro será um estudo do livro do profeta Isaías. Que Deus abençoe a todos, a paz e Pentecostes. Fogo!